Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este segundo domingo da Quaresma. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Amados e amadas de Deus, o tempo da Quaresma já vai adentrando e nós somos chamados a irmos crescendo no nosso caminho de conversão. Quaresma é esse tempo forte de conversão, onde somos chamados através da esmola, a caridade, através do jejum, através da oração, a irmos crescendo no nosso caminho de conversão. A conversão é sempre passar do desamor ao amor. A conversão é sempre passar de uma situação pior para uma melhor. Assim deve ser a nossa vida, um constante caminho de crescimento. A palavra de Deus colocou diante de nós esse texto da transfiguração, onde os discípulos fazem uma experiência bonita do mistério de Jesus. Sobem com Jesus a uma alta montanha. Diz o texto do Evangelho: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E aí Jesus se transfigura diante deles. O Evangelho mostra que é um momento importante do ministério de Jesus. Por quê? Porque Jesus toma consigo esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Sempre nos momentos importantes do seu ministério, Jesus toma consigo esses 3 discípulos. E o que acontece na montanha? Diz o texto do Evangelho: e transfigurou-se diante deles. E o Evangelho narra como foi a transfiguração. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Como é que as vestes de Jesus ficam brilhantes? Jesus se manifesta na sua divindade. Ele se manifesta naquilo que ele é. Ele é o Filho de Deus. E agora Jesus se manifesta na identidade mais profunda do seu ser, no seu ser de Filho de Deus. Por isso as suas vestes brilhantes. E continua o texto do Evangelho. Apareceram Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Elias e Moisés. Elias se relembra os profetas, Elias é o modelo do profeta no Antigo Testamento, Moisés relembra a lei. Quer dizer, o Antigo Testamento que se cumpre em Jesus, a lei e os profetas que se cumprem em Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E o texto do Evangelho diz: Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Amados e amadas de Deus, é bom
ficarmos aqui. A cena é bonita. Jesus se manifesta na sua divindade. Jesus se manifesta na identidade mais profunda do seu ser de Filho de Deus. Os discípulos podem contemplar a glória do Senhor, podem contemplar a divindade de Jesus. É bom ficarmos aqui. Amados e amadas de Deus, assim também são nos momentos bons da nossa vida, os momentos que nós fazemos uma experiência forte do mistério de Deus. Há tantos momentos que a gente não quer que termine. Há tantos momentos que nós não queremos que acabe. Também os discípulos, aqueles 3 discípulos, né? Pedro deve ser aqui porta-voz deles. Que cena bonita! É bom ficarmos aqui. Tomara que ela não acabe. Porque tal era a intensidade da revelação do mistério de Jesus, tal era a beleza ali do mistério de Jesus. Mas o texto do Evangelho diz que Pedro não sabia o que dizer, pois estavam com muito medo. E continuou o Evangelho: então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz que: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Amados e amadas de Deus, agora a nuvem. A nuvem é a manifestação de Deus, é o Pai que se manifesta da nuvem. E o que ele diz? Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. O Pai nos manda ouvir Jesus. O Pai nos manda ouvir o seu Filho amado. E diz o texto do Evangelho: de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Quer dizer, não devem narrar aquilo que viram, não devem narrar aquilo que experimentaram, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. O Evangelho termina dizendo: eles observavam essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Quer dizer, não conseguiam entrar no mistério de Cristo, não conseguiam perceber o que seria ressuscitar dos mortos. Amados e amadas de Deus, alguns elementos dessa cena da transfiguração. No primeiro momento, as vestes de Jesus. A veste de Jesus que se torna luminosa, bonita. Os padres da igreja dizem que a veste de Jesus é a igreja. A igreja somos nós. Nós fazemos a veste de Jesus mais bonita ou mais feia. O Evangelho de São João vai dizer que quando ele foi crucificado, a sua túnica era de um tecido só. A túnica de Jesus é a igreja. É a igreja que se manifesta na sua beleza. Se manifesta na sua beleza de acordo com o nosso testemunho. Nós fazemos a túnica de Jesus mais bonita ou mais feia. Se a túnica de Jesus é a igreja, os padres da igreja aliam assim, nós fazemos a túnica de Jesus mais bonita ou mais feia. Um segundo elemento, Moisés e Elias conversando com Jesus. Moisés e Elias relembram o Antigo Testamento, relembram as Escrituras que se cumprem em Jesus. Moisés e Elias relembra para nós que para ler Jesus, para entrar no mistério de Jesus, é preciso conhecer o Antigo Testamento, é preciso ir entrando no mistério das Escrituras, é preciso conhecer as Escrituras. E o terceiro elemento, o Pai diz do céu: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Como escutar Jesus hoje? Amados e amadas de Deus, nós podemos escutá-lo através da palavra de Deus. Ele continua nos falando hoje. Quando nós lemos os Evangelhos, quando nós meditamos os Evangelhos, quando nós entramos verdadeiramente no mistério dos Evangelhos, é Jesus que nós escutamos. Quando nós escutamos a proclamação do Evangelho nas nossas celebrações, é Jesus que continua a nos falar hoje. Escutar Jesus é fundamental. É fundamental entrar no mistério de Jesus, mas é preciso seguir o que o Pai nos manda. Escutar Jesus.
Por isso nós estamos lendo como arquidiocese esse ano o Evangelho de São Marcos, porque queremos ir entrando no mistério de Jesus, porque queremos escutar Jesus, que vai nos falando na vida do dia a dia, que vai nos falando na caminhada do dia a dia, que vai formando o nosso coração de discípulos missionários. Amados e amadas de Deus, que esta palavra de Deus nos ajude verdadeiramente a buscarmos no nosso processo de conversão, tornarmos a túnica de Cristo mais bonita, nos ajude a perceber a beleza e a inteireza do mistério de Cristo, nos ajude a escutarmos hoje Jesus, o Filho amado do Pai. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.